Olá, queridos, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre horóscopo e o signo solar. Eu não sei se vocês sabem, e eu tenho assim uma suspeita de que a maioria não sabe, que esse negócio de signo solar foi uma invenção. Como assim signo solar? Pessoal, quem não conhece, né, a astrologia em alguma profundidade, é aquele signo, o signo solar é o Sol no seu mapa natal. Então é aquele signo que todo mundo conhece, tipo eu nasci 25 de abril, então eu sou de Touro. Então essa divisão sobre assim, falar assim, você é de que signo? Eu sou de Touro, é uma coisa muito recente. Como assim? Vamos lá para trás, né? Quando começou a astrologia, milhares de anos. Claro que a astrologia, ela começou em muitos lugares, tá, pessoal? Ela não é assim, a astrologia foi inventada em tal lugar. Não. Vários povos já brincavam de astrologia porque a astronomia e a astrologia eram a mesma coisa, né? Não existia essa separação. Então, é interessante pensar que as únicas pessoas que tinham um mapa astral eram os reis. Pessoas comuns não tinham mapa astral, no máximo elas sabiam, né, que dia que elas nasceram e tal, mas elas não tinham um astrólogo para, tipo, online no Instagram, para dizer para elas como que estava o céu quando ela nasceu, não existia o software para olhar com mais facilidade, era outro rolê naquela época. Então, claro, só um rei poderia ter acesso a esse tipo de informação. Mas, o que acontece? Dependendo da época em que você nasceu, você sabia com certeza onde o Sol estava. Então tem essa questão, isso é uma coisa que todo mundo pode e podia saber. Sem falar, pessoal, que naquela época, né, não existia a individualidade. Um mapa astral é uma coisa muito individual, né? E só um rei tinha uma individualidade. Você, um cidadão normal, ou era um escravo, ou fazia parte, né, de um clã, de um feudo, e não tinha individualidade alguma. Imagina ter um mapa astral. Teu destino já estava traçado. Se você nasceu fazendeiro, você vai ser fazendeiro. Estamos num tempo agora muito diferente, que tem uma aparência de livre-arbítrio e liberdade um pouco maior, apesar de que ainda temos um livre-arbítrio bem limitado. É só pensar, as circunstâncias que a gente nasce são, de certa forma, limitantes. Então, temos essa limitação que é importante saber. Mas, enfim, tô na digressão aqui, fugindo do ponto. Tendo dito isso, que só antigamente só o rei tinha, por exemplo, o mapa astral, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando. E por volta dos anos 30, né, esqueci o nome dele. Tinha lá na Wikipédia, até olhei, mas já não lembro mais o nome dele. Que eu tava pesquisando, eu podia jurar que essa história que eu vou contar pra vocês era nos anos 70, porque foi assim que eu escutei, mas não, foi nos anos 30. Esse fulano, que eu acho que foi lá na Inglaterra, ele ele foi chamado por um jornal para escrever sobre astrologia naquele jornal. E adivinha o que ele foi escrever? O famoso horóscopo. Só que antigamente, né, sempre foi assim, pessoal, para quem não sabe, um mapa astral, ele é muito mais do que o Sol. Por isso que as pessoas falam, eu não sou capricorniana, eu não sou taurina. Cara, claro, porque o teu mapa, ele é muito mais coisa, mas muito mais. Então, se pra mim também falassem pra mim, você é de Touro, cara, a minha personalidade é muito mais complexa do que uma pessoa de Touro. Eu tenho, assim, outras milhares de coisas rolando, então a minha identificação, minha identificação com Touro, ela não é tão alta, exatamente porque o meu Sol sofre diversos aspectos desafiadores que não me permitem conectar com facilidade com a energia de Touro. Isso é uma coisa que você descobre quando você tem o seu mapa analisado. A facilidade ou a dificuldade de conectar com aquele planeta. Então, o teu mapa, ele é isso, né? Nós temos aqui, esse aqui é o mapa da Lua Nova, isso. Temos aqui planetas, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Urano, tudo isso e a relação desses planetas entre si são levadas em consideração. Então, a Lua Nova em Libra, que nasceu aqui nesse dia, ela tem toda essa configuração. Então, ela não é um Sol em Libra, ela é tudo isso daqui, sendo que o Sol faz parte. Lógico, se tudo gira em torno do Sol, é claro que o Sol é super importante, mas não é tudo e nem próximo disso.
Então, nos anos 30, esse fulano foi lá chamado para escrever e ele pensou assim, como que eu vou fazer para passar essa informação de astrologia para as pessoas comuns, que não tinham acesso a isso? Pessoal, anos 30, a astrologia não é assim uma coisa popular, é um estudo oculto, hoje ela é popular. Nos anos 60, 70 ela ficou popular, mas é um estudo oculto, era um estudo que em certas épocas foi proibido. Então, temos que pensar assim, que ele falou assim, como que eu posso fazer isso ser acessível para todo mundo? O que faz em comum, né, que a pessoa tenha fácil acesso a algo da personalidade dela? Claro, o Sol, porque mais ou menos na mesma data nós temos o começo de um signo e o final desse signo. Mais ou menos por quê? Pessoal, não esqueçam, é um bom momento de eu falar isso aqui, aproveitar. Nós não temos 365 dias em um ano todos os anos. Isso foi uma invenção, né, do homem dividir dessa maneira, mas não é tão bonitinho assim. Tanto que, de quando em 4 anos, nós temos o ano bissexto, onde adicionamos o 29 de fevereiro, para que a quebra, né, do tempo não comece a dar um erro e as estações fiquem todas bagunçadas lá para frente. É difícil explicar, mas vocês sabem, né? Assim, o dia não tem exatamente 24 horas, tem um pouquinho, uns minutos, não é assim tão quadradinho. Mas eu não consigo explicar astronomia muito bem, então eu fico aqui com a minha parte psicológica mesmo. Mas precisamos desse dia extra exatamente para quebra dessas horas, não dar erro mais para frente. Então, dia 20 de março, por exemplo, às vezes começa a Áries e às vezes é no dia 21 de março. Você não faz aniversário todo ano no mesmo horário, porque você nasceu em um ano, quem nasceu 8 horas, no ano seguinte o Sol vai voltar naquele grau em que você nasceu em outro horário, não é no mesmo horário, porque não é tão quadradinho assim. Então ele foi lá e falou assim, bom, enfim, então todo mundo que nasceu de tal dia é Áries, depois esse aqui é Touro, e eu vou criar o horóscopo baseado nisso, tanto que tem lá, né, Áries, aí tem o dia, aí você entra lá e faz essa previsão. Essa previsão funciona, pessoal? O horóscopo funciona? Não. Como que você vai definir para 12 tipos de pessoas, só baseado no signo solar dela, o que vai acontecer para ela num dia? Gente, por favor, claro que não funciona. Não funciona mesmo. Já ouvi muitas histórias de que o horóscopo era escrito, tá? Eu não vou nem falar as fontes aqui, tirando papelzinho, inventando, tá? Então o horóscopo é furada, me desculpem aí os astrólogos, mas é furado. Mas claro, fazer um clima astrológico, fazer um olhar assim amplo da astrologia super funciona. Esses climas astrológicos, por exemplo, que eu faço aqui para vocês toda semana, é a análise do que tá rolando para todo mundo. Só que, claro, cada pessoa vai ter aquilo no mapa dela individual afetando de uma outra maneira. Então, sempre, pessoal, não adianta. O mapa, ele é individual e ele tem que ser analisado por um astrólogo. Ou você, depois de muito tempo de estudo, pode desenvolver a capacidade de olhar sozinho. Só que achar que você vai abrir o jornal ou mesmo uma página e ter a informação assim de 12 pessoas, não, claro que não funciona. Também os trânsitos astrológicos, eles fazem muito mais sentido, para quem conhece um pouco mais, quando você olha de Marte para cima. Então o trânsito astrológico é assim, né? Como estão os planetas agora em relação ao meu mapa de nascimento. Então quem entende um pouquinho melhor sabe como funciona. Só que isso vai funcionar, vai fazer sentido de Marte para cima. Então, o movimento de Marte agora no céu em relação ao meu mapa vai fazer bastante diferença. Daí de Júpiter, Saturno, aí começa a ficar bem sério e bem importante. Então, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, esses sim fazem bastante diferença. Você saber o que eles estão fazendo no teu mapa é o que dita os seus ciclos de vida, tá? Então isso é bastante importante. Agora, o horóscopo generalizado pro teu sol, que é tirado de um chapéu aleatoriamente, pessoal, não funciona. Foi inventado nos anos 30 esse negócio de signo solar. Então, vamos olhar para o resto do mapa, Sol e Lua principalmente, tá? Vamos olhar para a Lua, ninguém fala sobre Lua. Lua é mais importante que ascendente, tá bom? É isso, queridos, queria dar essa informação aí para vocês, espero que tenham gostado e até o próximo.